Concurso da Guarda Municipal de Porto Velho. Eu vou fazer uma série de mini aulas direcionadas para esse concurso. E essa primeira é de conhecimentos de Porto Velho e Rondônia, e o tema é localização, limites, população, e aspectos físicos geográficos de Porto Velho e de Rondônia. E olha só, a IDECAM, quando cobre esses conhecimentos, ela dificilmente vai ficar elucubrando, pedindo muitas curiosidades. Ela normalmente exige informações muito objetivas sobre a localização, sobre os limites, sobre a hidrografia, sobre a população e as características geográficas. Então, nós vamos fazer essa mini aula como uma forma de você revisar rapidamente exatamente o que você precisa saber, sem edição nesse vídeo, sem nada, para você gravar. Primeiro, vamos falar de Rondônia. Rondônia está localizada na região norte do Brasil, faz parte da Amazônia Legal, possui aproximadamente 237 mil quilômetros quadrados, passa um pouquinho de 237 mil. Você não precisa gravar os pormenores, mas você vai lembrar que é isso. E atualmente conta com cerca de 1,580 milhão de habitantes, segundo o último censo do IBGE, tá? A capital é Porto Velho e o estado possui 52 municípios. Em relação a limites, Rondônia faz divisa ao norte com o Amazonas, ao leste com o Mato Grosso, ao oeste com o Acre e ao sul com a sul e sudoeste, ele faz a fronteira internacional com a Bolívia. E aí é muito importante você entender que essa posição estratégica torna o estado de Rondônia importante para a integração da Amazônia e para o comércio dos países da América do Sul. Na hidrografia, o destaque absoluto é o Rio Madeira, um dos principais afluentes do Rio Amazonas. Também merecem atenção os rios Guaporé, Mamoré, Rio Machado, também chamado de Rio de Paraná, e Rio Jamari. O Rio Madeira é fundamental para a navegação, ele gera para a geração de energia, para a economia do estado, e é nele que estão localizadas as usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Quando falamos de aspectos físicos, geográficos, Rondônia apresenta predominância de clima equatorial quente e úmido, temperaturas elevadas durante praticamente todo o ano, tá? A vegetação pertence ao bioma chamado bioma Amazônia, e relevo é formado principalmente pelos planaltos baixos e pelas áreas de transição para a planície amazônica. Agora, vamos a alguns pontos de Porto Velho. Porto Velho é a capital de Rondônia, está localizada na porção norte do estado, às margens do Rio Madeira. É um dos principais municípios aí, e é um dos maiores municípios também do Brasil em termos de extensão territorial, com aproximadamente 34 mil quilômetros quadrados, e possui uma população de cerca de 460 mil habitantes, de acordo com o censo de 2022. É muito importante que você veja no site do IBGE a população estimada para 2026. E um detalhe importante, né, para a prova é que Porto Velho é a única capital brasileira que possui fronteira internacional, fazendo fronteira aí com a Bolívia. Além disso, limita-se com municípios do estado, né, e também com municípios de outros estados, como o Amazonas e o Acre. Na hidrografia municipal, falando de Porto Velho, o grande protagonista é o Rio Madeira, responsável pelo desenvolvimento histórico, econômico e logístico da cidade de Porto Velho. Outros rios também são importantes, como o Rio Abunã, o Rio Jaci-Paraná, o Rio Mutum-Paraná, o próprio Rio de Paraná e o Rio Candês do Jamari. Nos aspectos físicos de Porto Velho apresenta um clima equatorial quente e úmido, né, como Rondônia, elevada pluviosidade, vegetação típica da floresta amazônica, e o relevo é predominantemente plano ou também pode se dizer suavemente ondulado. E para você fechar esse resumo e gravar na sua mente, você vai lembrar: Rondônia na região norte, na Amazônia, 52 municípios, capital é Porto Velho, principal rio é o Rio Madeira e a fronteira com a Bolívia. Porto Velho, capital do estado, localizada às margens do Rio Madeira, maior município de Rondônia, em área territorial, aproximadamente
460 mil habitantes e a única capital brasileira que faz fronteira internacional, que tem fronteira internacional. E esses são pontos de extrema importância, com grande possibilidade de cobrança pela IDECAM. Já me conta aqui nos comentários se você já sabia disso.